Coisa Nossa traz agora um grande escritor do estado do Tocantins, um jornalista excelente, tradicional, de família tradicional em Povo Nacional, Edivaldo Rodrigues, que já escreveu, já publicou 15 livros aqui no estado do Tocantins. Esta última obra, Folclore Político do Tocantins, foi lançada recentemente, que você pode encontrar aí na rede social, nas livrarias, ele vai dizer como, mas que o Edivaldo, ele é um representante dessa cultura que o estado do Tocantins possui, uma cultura rica, uma cultura cheia de talentos e que, de certo modo, não é valorizada. Não é? Então, Edivaldo, tudo bem com você, Edivaldo? Tudo bem. Edivaldo, o folclore político do Tocantins, ele é o quê, Edivaldo? Ô Luiz, eu tinha mais ou menos 10 anos que eu tinha vontade de escrever esse livro. Inclusive, quando eu estava na Assembleia Legislativa, eu fui convidado para fazer um livro só sobre o Siqueira com Goiânia Barbosa. Eu falei, Goiânia, vamos deixar eu passar esse período meu aqui na Assembleia. Depois o Paulo Palmares, lá do Bico Papagaio, também me convidou para escrever um livro junto sobre esse tema. E eu tinha esse livro na cabeça há muitos anos. Aí eu falei, eu vou escrever o Folclore Político Tocantins. Aí veio um romance, eu fiz um romance, a Longa Travessia, depois veio o Bispo, e depois veio um livro de crônica. Quando foi agora, eu falei, rapaz, depois desse período que eu passei na Assembleia Legislativa, conversando com muitas autoridades, muitas lideranças, então eu sentei para escrever essas crônicas. Eu consegui fazer 50 crônicas, que vai do processo de criação do Tocantins até o governo atual. São fatos históricos, mas com uma pitada de humor, que não deixa de registrar a importância, as datas, os personagens. São fatos reais. Reais, mas que eu fui buscar nesses fatos reais alguma coisa que dá uma pitada de humor também. Você fez uma narrativa em cima dos fatos reais. Dos fatos reais, com datas, local, e eu tive essa facilidade porque eu também fui testemunha. Então, nessas vivências minhas e com esses diálogos que eu tive com muitas pessoas, muitas fontes, me fez produzir 50 crônicas. Dessas 50, 27 eu publiquei nesse livro. Ô, Edivaldo, tem algum fato de Buchinho, Antônio Buchinho? Não, eu tenho um fato de Antônio Buchinho, mas eu não coloquei nesse livro. E se você tiver tempo, eu conto, que é uma coisa rápida. Como é que surgiu o vice? Sim, como é que surgiu? O vice o Israel do Cartório, ele era um rapaz estudante, rapaz novo, descia para a catedral, numa missa pela manhã, quando ele passa no Bar do Caroba, que era um bar muito tradicional, onde as pessoas das famílias jogavam dominó, bebendo cerveja, ali estava Sargento Guimarães, Valdó, que era candidato a prefeito, contra Buchinho. Eram três do... Era, e o Dejaime. Aí aquela rodada lá, e aí Arena 1, Arena 2, Arena 3. E aí eles já tinham bebido muito, aí o Israel foi passando ali, não era de manhã não, era a parte da tarde, a missa do domingo, naquela época era à noite. Aí chamaram ele para sentar, vamos sentar aqui, Israel bebeu, ele falou, não, eu vou à missa. E o Sargento Guimarães já estava embriagado. Naquela bicicletinha dele? Já estava, não, rapazinho novo ainda, andando a pé, e aí o Sargento Guimarães falou, nada, ele não vai sentar aqui, é porque ele volta em Buchinho, pegou um copo de cerveja e jogou na cara dele. E ele, ao invés, porque o Sargento Guimarães era representativo do exército na cidade, era o poder, todo mundo tinha medo dele. Aí o Israel, ao invés de ir para a igreja, fez a volta, foi lá na casa de Buchinho. É que era ali perto? Né? Falou, Buchinho, você tem candidato a vice? Porque Buchinho não tinha conseguido ninguém para ser vice dele. Ele falou, estou fazendo a ata aqui, estou botando Dinorá para ser minha vice. Falou, pois bota meu nome, eu sou seu vice. Assim nasceu o vice de... Eu fiz essa crônica, confirmei, confirmei com o próprio Israel, mas aí depois eu não coloquei ela, porque ela foi bem antes daquela disputa pelo estado de Tocantins. E ele foi um prefeito muito realizador, só que era polêmico. Por exemplo, a Câmara, ele não obedecia nada que a Câmara queria. Por isso é que 2 vezes ele foi deposto, porque ele queria construir uma quadra de esporte, e a Câmara não aprovava, e ele fazia. Dá tempo para você compatibilizar essa questão do jornalismo, você tem um jornal junto com seu irmão e a literatura? Eu tenho um modo peculiar de escrever. Eu fui num congresso de jornais do interior no Rio de Janeiro e na manhã do congresso que a gente saía para ir, eu sentei na sala do hotel, depois do café, e fiquei folheando um jornal.
E nessa época só existia o jornal impresso, nosso era impresso. E o nosso jornal era chamado de tijolão, porque era só política, não falava mais nada. E aí lá no caderno 2 do jornal, lá, eu vi uma crônica. Eu abri e vi uma crônica, achei aquilo interessante. E aí eu vim com aquilo na cabeça, cheguei e falei pro Edson, vamos fazer um caderno 2 no Paralelo 13, e eu tenho como ocupar aquele espaço. E escrevi uma crônica, O Jumento de Fortunato, foi a primeira crônica que eu escrevi. E as pessoas gostaram. Aí eu fui escrevendo crônica, fui escrevendo crônica. O que era o jumento de Fortunato? Hã? O que era o jumento de Fortunato? Era um animal tarado, na palavra. Ele não perdoava ninguém, nem os machos. Os jumentos machos. Era no meio da rua, era dentro dos bares. Onde ele encontrava uma égua, um jumento, ele estava atrás. Um dia o Liberato Pova encontrou comigo e falou: por que você não reúne essas crônicas suas no livro? Aí eu reuni, foi o primeiro livro que eu escrevi. Via de Brasília, por exemplo, com minha família, e descendo a Chapada do Veadeiro, eu falei, puta merda, um livro na minha cabeça aqui agora, com meio tudo. Aí cheguei em casa, tomei banho, falei, eu vou escrever esse livro agora. Não saiu nada, demorou 2 anos e meio para mim fazer esse livro. E no dia que eu comecei a escrever, numa semana estava pronto um texto inteiro, que é o livro Pontal, um livro que eu acho excelente. Então tem isso, para conciliar. Quando eu estou... por exemplo, essa fase de campanha eleitoral agora é muito pesada para o jornal. Eu, meu irmão, e a gente tem alguns freelancers que ajudam na composição do jornal. Aí o que eu faço? Eu acordo de madrugada, 3 horas, 2 horas da manhã, para escrever aquilo que eu estou achando que serve como texto para contar uma história. É assim que funciona. A gente tem poucos escritores em prosa, né? A gente tem muito escritor em poesia, né? Tem muito poeta. A pessoa vai aparecendo muitos poetas, mas livros, assim, romance, crônicas, a gente quase não vê, né? Ou seja, parece que não há público, ou então não há divulgação. Não consegue, essa obra não consegue chegar a esse público, não consegue motivar mais do que as redes sociais. As pessoas vão nas redes sociais e parece que aquilo que é a literatura deles. Eu tenho um pouco de sorte nisso aí. Não é nem o sistema que me ajuda. Eu tenho um pouco de sorte nisso aí. Que eu consigo realmente, que os livros meus saem. Tem muitas pessoas que lêem. Mas fazer literatura no Tocantins, eu tenho muitos amigos aí que têm 3, 4 livros presos na gaveta, porque não sabe qual o caminho, como é que vai fazer. Agora nós temos essas 2 leis federais aí, que é a Paulo Freire, Paulo Gustavo, e essas leis estão ajudando muita gente mesmo a colocar o seu trabalho para ser observado. Eu tenho 2 livros, Pedra de Fogo e Um Contador de Causos. E eu queria imprimir esses livros, queria colocar esses livros na praça, e não tinha nenhuma ideia. E aí um dia eu falei, rapaz, eu vou atrás do governador, que eu não vou deixar esse livro na minha gaveta, não. Esse parece que era o 7º ou 8º livro meu. Eu amanheci o dia na porta do Marcelo Miranda. No dia do lançamento do meu livro eu contei isso. E aí eu falei pro assessor dele, falei, fala para ele que o Edivaldo Paralelo 13 quer falar com ele. Ele me recebeu, pensando que era para tratar alguma coisa do jornal. Eu falei, não, governador, estou com 2 livros para ser impresso e eu não vou deixar minhas histórias morrer. E eu queria que o senhor me desse uma luz. E ele me ajudou e mandou imprimir os 2 livros. E eu vou atrás, eu já imprimi livro na Câmara de Porto Nacional, fui atrás dos vereadores. Falei, eu estou com um livro aí e eu preciso que esse livro conte a história da minha cidade. Então, se você não fizer isso, você não coloca essa obra na rua. Porque você financiar é muito caro. Por exemplo, meu livro está sendo vendido agora, nos pontos. Aonde que... Aqui naquela banca central ali, que eu achei o melhor lugar. Aquela banquinha ali. Depois Bradesco ali? Ali achei o melhor lugar. Em Porto Nacional, nas 2 bancas, na Praça Centenário e no hospital. E na internet? Agora que vai entrar na internet para vender. Então, mas mesmo assim, Luiz Armando, eu, por exemplo, eu tive livro que eu fiz acordo com escolas, com bibliotecas, peguei 50% dos livros, entreguei para a biblioteca, a escola me passa o que ela achar que deve, tudo, para poder circular. Esse folclore político do Tocantins, o que você acha que vai mais chamar a atenção, que vai dar o destaque e as pessoas vão gostar? Mas eu sei que o pai gosta de todos os filhos, né? Tem político que vai olhar assim e vai falar, esse... Para você ter uma ideia, uma das crônicas aí relata como é que foi... nós em Porto Nacional, João Cruz em Gurupi, Vicente Prefeito em Porto, Arnaud Bezerra em Paraíso e Goiani Barbosa em Almas. Eram os 4 prefeitos que encamparam o estado. E o Cortez? Não, mas esses 4 é porque encamparam mesmo. E imediatamente sabia que a capital era Araguaína. Já tinha uma negociação muito forte. E nós fomos a Brasília. E foi um rolo terrível.
Isso a pouca da imprensa mostra isso, que foi uma raiva. O Eduardo era um rapazinho novo. Foi uma briga muito feia. O Giovanni, filho de Teco, que Giovanni todo Maia. mundo diz que ele é doido. Giovanni Maia. O Giovanni queria pegar Siqueira, rapaz. Foi uma... Ele é magrinho, Giovanni era magrinho. Foi, o Siqueira mandou botar ele para fora, segurança. Foi um rolo. Então, eu conto essas histórias. E também, mas o que eu quero dizer nisso aí é que depois desse processo da capital, mas antes disso, foi a eleição de Siqueira e a escolha das múmias políticas. Na primeira crônica... É 88 mesmo, né? Na primeira crônica, eu cito o nome de todos, daqueles que vieram de Goiás. Mas depois eu falei, olha, eu não vou comprar uma briga com pessoas que já estão na beira da morte, nego doente. Muitos já morreram, já. Né? Aí eu resolvi tirar o nome, mas todo mundo sabe. Então eu tenho essa felicidade de narrar isso e mostrar... Isso está aqui. Está aí, está aí. E também, essa crônica aí eu acho que muitas pessoas vão entender, e também as renúncias do Siqueira. Por exemplo, quem é que já explicou até hoje a renúncia do João Oliveira? Nem ele explica, né? Eu conto umas histórias aí importantes nessa renúncia dele e termina com um tom de humor. Outra coisa que tem um humor terrível nisso aí, que também nego vai falar, é quando o Carlesse sai. Antes do Carlesse sair, aqueles malucos lá do palácio, que são muitos, mas alguns, arrumaram um feiticeiro para não deixar a Carlesse... Feiticeiro no palácio? Feiticeiro lá, não, lá no Jalapão. No Jalapão? O cara cobrou 500 mil, eles ainda arrumaram 50 mil, deu pro cara para fazer com que o ministro voltasse atrás, né? Tem tudo aí. Macumba. Depois descobriram que o cara era um cigano velho, vendedor de cavalo, o cara já tinha ido embora. Só faltava essa. Pois tem. Então essas crônicas mostram essas coisas. Por exemplo, a passagem do Carlesse por Vanderlei. Quando o Vanderlei fica no palácio, o Carlesse tinha toda a certeza que o Vanderlei ia obedecer a ele. Que o Vanderlei ficaria ali, depois para ele voltar, que o Vanderlei ainda falou para o Vanderlei, não mexe minhas coisas, eu vou voltar. Então tem essas passagens aí, dessas crônicas todas. Você que é tocantinense de fato, você que é tocantinense de coração, não deixe de procurar esse livro, Folclore Político do Tocantins. Eu acho que seria de bom tom que você adquirisse um desses livros aqui do Edivaldo, para você entender um pouco melhor como o Estado chegou até aqui e por que chegou, né? E por que não chegou até onde as pessoas queriam que chegasse. Então, você entra aí, procura na banca aqui em Palmas, em Porto Nacional, ou então procure na rede social que você não vai perder, com certeza. Edivaldo, muito obrigado por você vir aqui. Obrigado a você, obrigado a todos aqui. E o Coisa Nossa fica por aqui por hoje. A gente volta no próximo domingo, nesse mesmo horário, aqui na TV Norte, SBT Tocantins. Fique com Deus e até lá! Vem, Índia Domã, bater um papo no chat legal. Ei, Curumim, tem um e-mail aqui pra você. Tchup, tchup, tchubarundê, mararundê, nananana, tchup, tchup, tchubarundê.